Eu gostaria de saudar e dizer da nossa alegria, em nome da Academia de Polícia e em nome da própria Polícia Militar. Este é o futuro da corporação, o futuro da segurança pública está diante de Vossa Excelência. Esses jovens estarão comandando os caminhos da segurança pública do nosso Estado pelos próximos 30, 35 anos. É, portanto, o futuro que o senhor tem diante dos olhos, professor. E eu gostaria, neste momento, de passar, sem mais delongas, para o nosso amigo Écio Salles, para as suas considerações. Bom, boa tarde. Para a gente, assim, para mim, para o Júlio Ludemir, que criamos a Festa Literária Internacional das UPPs, é um prazer enorme estar aqui e agora uma responsabilidade muito grande estarmos diante do futuro da segurança pública no Rio de Janeiro pelos próximos 30 anos. A gente acredita muito que a partir da literatura, né, a partir da cultura, a gente possa contribuir de alguma maneira, inclusive para a segurança pública, porque muitas das questões que o Brasil vive desde a sua fundação também passam por questões culturais, de vários níveis, com vários aspectos, mas as questões culturais, de alguma maneira, sempre estiveram presentes, e para a gente é fundamental que a gente pense todos os aspectos da nossa vida, tendo o eixo da literatura como algo importante a ser considerado. Queria agradecer, antes que o Cícero comece, rapidamente, eu não posso deixar de agradecer ao BNDES, ao British Council, à Rede Globo de Televisão, à Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e ao Sistema Firjan, através do SESC Cidadania, quem torna possível a gente fazer essa caminhada literária pela cidade. Então, muito obrigado e bom dia a todos, boa palestra. Antes de mais nada, muito obrigado, Coronel Íbios, muito obrigado pela apresentação. Para mim, é uma honra estar aqui falando nessa Academia da Polícia Militar, mas vou confessar uma coisa, também é um prazer para mim falar sobre literatura, arte de ler, o hábito de ler, o hábito de leitura, embora eu seja, como jornalista e como escritor, talvez uma pessoa que escreve mais do que lê. Então, não é bem assim, mas um grande escritor argentino, Jorge Luis Borges, que escreveu grandes livros que influenciaram a literatura até mundial, dizia: eu prefiro ler a escrever. Na verdade, ele escreveu e escreveu muito bem, mas leu muito, leu muito, né? Como faz bem ler, como é bom ler, como dá prazer ler, e faz bem até à saúde. A doutora Anna Aslan, que era aquela famosa geriatra romena, escreveu um artigo defendendo a leitura como o melhor exercício para a memória, para o cérebro. Ler faz bem à saúde também. A saúde física que nós conseguimos com os exercícios, com as caminhadas, com a calistênica, que ainda se faz calistênica, a ginástica. Eu, quando CPO, fazia muita calistênica, né? Mas a leitura também faz bem ao cérebro. O cérebro funciona enquanto está lendo, porque a pessoa que lê ou tem prazer pela peripécia, ou tem que refletir pelo que está acontecendo. Então, o cérebro é bom ler para o cérebro. E ler tem que se tornar um hábito, assim como escovar os dentes de manhã, né? Ou tomar café da manhã, um hábito. Sempre que tiver um momento, leia. Eu gostava, quando tinha 12, 13 anos, ainda tinha bonde na cidade do Rio de Janeiro, e tinha os anúncios no bonde. Eu gostava muito de ler os anúncios nos bondes. E tinha um que era do Ron Creosotato,
que eu sei de cor até hoje. Veja, ilustre passageiro, o belo tipo faceiro que o senhor tem ao seu lado. E, no entanto, acredite, quase morreu de bronquite, salvou o rum creosotado. As pessoas da minha geração, todos conhecem esse... E por quê? Porque leram, né? Quando nós fundamos o Sindicato dos Escritores, o escritor Rubem Fonseca, que é um especialista em contos policiais, né? Ele dizia o seguinte: escritor é todo aquele que escreve. Então, nós temos que admitir no nosso sindicato todos os escritores, até mesmo aqueles que escrevem bulas para remédio, né? Então, o escritor de anúncio é um escritor, um grande escritor brasileiro chamado Orígenes Lessa. Ele foi também um grande escritor de mais de 80 livros. Escreveu para crianças, para jovens, para adultos, né? E era um publicitário, como outros escritores também foram publicitários. Mas, pelo fato de ser publicitário, para escrever anúncios, ele não deixa de ser um escritor, não é? E se ele não tivesse escrito nada, ele continuaria sendo um escritor. Até hoje nós não tivemos um publicitário na academia, mas publicitário é um homem que usa a palavra. O hábito de leitura é aquilo que nos torna mais humanos. Na medida em que lemos um livro, o nosso mundo se abre, o nosso mundo se descortina. Se descortina uma paisagem nova. Tinha um grande amigo, Franklin de Oliveira, jornalista, pensador e também escritor. Ele dizia o seguinte: quem lê um romance como A Montanha Mágica, do escritor alemão Thomas Mann, essa pessoa, depois de ler A Montanha Mágica, do Thomas Mann, ela às vezes se modifica até na sua fisionomia. Ela vê um mundo novo, vê um mundo de uma outra forma, né? Quem lê, por exemplo, o famoso poema, se podia chamar de poema, mas é um drama, um drama escrito em versos, o Fausto, do Goethe, e hoje temos umas boas traduções de português. Ele também se transforma. Ele vê que o mundo não é aquilo que ele estava pensando, é outra coisa. Quer dizer, tem um novo viés para ver o mundo, para ver as pessoas, para ver aqueles com que ele convive, não é? E assim, toda grande obra. Para ficar nos escritores brasileiros, até hoje nós discutimos o livro Dom Casmurro, porque não se sabe se a Capitulina, a Capitu, traiu o Bentinho com o Escobar ou não traiu. É uma questão que fica aí, e o Machado de Assis escreveu de uma forma tão sutil que não se sabe se o Dom Casmurro, que de um fim da vida repudia o filho porque acha que é filho de Escobar, se a Capitu realmente o traiu, né? E isso fica o leitor que entenda, o leitor que decida. O meu companheiro de academia, Domingos Proença Filho, escreveu uma paráfrase, quer dizer, não é uma paródia, mas baseado no Capitu, que é a Capitu contando a história. No Dom Casmurro é o Bentinho, que vira Dom Casmurro, que conta a história. E para ele houve uma traição. Na versão do Domício, que é um livro Capitu, ela conta a história dela e ela conta que ela não traiu ninguém. O Bentinho é que era um bolha, um cara que não ligava muito para ela, né? E outras versões do livro, e isso o Machado deixa ali dentro também, e só uma leitura bem acurada, que talvez pudesse dizer,
havia talvez uma relação homossexual entre o Escobar e o Bentinho e o Escobar, né? O recém-falecido grande humanista, que era o Milor Fernandes, ele cita no romance 20 frases em que se nota que o Bentinho tinha uma grande admiração pelo Escobar, que além da admiração intelectual é a admiração física. Então o Milor diz, não, Machado estava escrevendo sobre um caso homossexual. Bem, não se sabe, ninguém tem que ler o livro, ler na entrelinha, tem que refletir sobre o livro para entender o livro, né?